Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, o meu nome é Daiane Bernardi. Eu sou psicanalista clínica, terapeuta e sexóloga. E também eu sou cristã acima de tudo. Eu quero trazer aqui hoje 6 tópicos para vencer o medo, para começar a romper na vida, romper o medo. Será que esse vídeo é para você? Você se sente travado em alguma área da sua vida? Talvez dentro do casamento, talvez financeiro, você tenta e não sai do lugar. Ou talvez você até quer fazer alguma coisa, mas se sente preso e não consegue fazer nada. Não consegue ter uma atitude diferente para que os seus sonhos, os seus projetos sejam concretizados na sua vida. Se você está passando por isso, então este vídeo é para você. E antes de prosseguirmos, eu quero pedir para você clicar aqui em se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Aqui no canal você vai ter vídeos sobre autoconhecimento de um modo em geral, também sobre sexualidade e também com bases cristãs. Eu tenho mais tempo nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, trazendo aí autoconhecimento e quebrando crenças e tabus que impedem as pessoas de crescer na vida. Então vamos para o primeiro tópico? O primeiro tópico é: pense no primeiro passo. Gente, o erro da maioria das pessoas que não conseguem romper na vida é pensar como que vai ser lá na frente. É pensar no depois, no final da trajetória. E quando a pessoa pensa no final da trajetória, ela já desiste antes mesmo de começar. Já entra o medo e a ansiedade de vivenciar o processo e que alguma coisa pode aí dar errado, né? A pessoa já pensa que vai dar errado, que não vai conseguir e desiste antes mesmo de tentar. Então eu quero dizer para você, hoje, pense no primeiro passo. Vai começar um empreendimento novo? Qual é o primeiro passo? O mais simples de todos, qual é o primeiro passo? Ah, Daiane, eu não tenho dinheiro para começar. Então o primeiro passo é conseguir o dinheiro para começar. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Vai fazer um bolo, vai vender alguma coisa, né? Faça algo em prol disso. Talvez este é o primeiro passo. Ah, não, meu primeiro passo é contratar alguém para fazer algo para mim, mas eu não consigo. Por que não consegue? O primeiro passo, eu vou dizer como empresária. Eu moro hoje nos Estados Unidos e eu comecei aqui uma fábrica de lingeries no Brasil e transportar para os Estados Unidos. E eu comecei a fazer isso tudo no meio da pandemia e aqui nos Estados Unidos. Na época, eu já revendia lingeries aqui no país, para todo o país. E eu bati naquela coisa assim, falei, gente, por que eu tô comprando para revender? Se eu posso dar um passo além. E foi assim, veio a pandemia, as pessoas ficaram mais dentro de casa, as compras aumentaram no online e eu vi isto como uma oportunidade. Honestamente, as lingeries aqui americanas, para quem é brasileiro que está aqui, sabe que não são boas, gente, não são boas. Então eu enxerguei a necessidade das brasileiras daqui da região, que era muito difícil de encontrar uma lingerie que preste aqui no país, e o momento da venda online. Eu entrei em contato com uma prima minha no Brasil. O primeiro passo foi entrar em contato com alguém que pudesse me dar esse suporte no Brasil. Eu entrei em contato com uma prima que infelizmente já veio a falecer, mas na época ela me ajudou demais, ela abraçou a causa e nós começamos a estudar como que iria funcionar. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi comprar os maquinários que era necessário para a construção das peças. E nós fomos fazendo um passo de cada vez. Eu, em momento algum, pensei em como que seria o final da história. Eu só pensei no que eu tinha que fazer. E muitas das vezes as pessoas se travam porque pensam no final da trajetória, porque pensam na dificuldade que vai ser o processo. Sendo que nem começou o primeiro, não conseguiu sair do primeiro passo, não sabe a dificuldade que foi e já está pensando lá na frente. Então vença um passo de cada vez. Este é o primeiro tópico para vencer o medo. Um passo de cada vez, sem pensar nos problemas que poderão surgir na caminhada, no processo até a conclusão do seu projeto. Eu tenho aqui um versículo bíblico para o segundo tópico. Qual é o segundo tópico? Ousadia e fé. Gente, a pessoa pode até ter medo, mas se tiver ousadia, ela consegue. E se tiver fé, ela vai mais além ainda. Eu quero deixar um versículo
que é em 1 Reis, capítulo 18, está entre o versículo 36 e 40, que fala sobre Elias. Gente, aquele homem tinha uma fé extraordinária. Ele orou por algumas vezes e o fogo caiu do céu. E eu vejo isso como uma ousadia tão grande. Quem foi que falou para ele orar pro fogo descer, gente? Ninguém. Deus não falou isso para ele, não. Isso foi uma ousadia da parte dele. E ele teve uma fé que Deus iria fazer. E como é difícil ter fé. Muitas das vezes é muito difícil ter fé. Principalmente quando nós não vemos nada acontecer. É difícil demais. Eu super entendo quem se paralisa. Gente, mas como que eu vou ter fé por algo que eu não estou vendo? E a palavra de Deus diz justamente isso. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. E aí entra a ciência. A ciência diz para nós que se nós acreditarmos e determinarmos com a nossa boca, aquilo vai acontecer na nossa vida. Já ouviu falar na lei da atração? Nada mais é do que fé. É você dizer que aquilo vai acontecer. Então, biblicamente, diz que aquilo que você fala pode acontecer. Vai acontecer. E a ciência diz que tudo aquilo que você fala e acredita também vai acontecer. Então, gente, são duas coisas ao favor. Então, tenha ousadia, mesmo com medo. A ousadia está entre a paralisação do medo e a concretização do seu projeto, a concretização do seu objetivo. A ousadia está no meio. É ela quem vai te fazer romper o medo. E a fé vai fazer você enxergar muito mais além. Terceiro tópico. Antes de prosseguir para o terceiro tópico, eu quero pedir para você, se inscreva aqui no canal. Clica no sininho, que eu tenho certeza que outros vídeos virão e que irão de encontro com você, tá bom? Vamos para o terceiro tópico. Sabedoria e pensar em um todo. Eu quero trazer aqui um outro versículo, pouquíssimo falado. Você já ouviu falar em Jael? É uma mulher chamada Jael, mulher de Heber. Essa mulher, ela cooperou com a vitória de Israel. Ela matou o general Sísera com um martelo e uma estaca da barraca. Ela enfincou a estaca na testa de Sísera. Israel já estava assolado há 20 anos. Estava sendo massacrado há 20 anos por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. Juízes, capítulo 4. Essa mulher, ninguém mandou ela fazer isso. Débora, que era a juíza da época, ela seguiu, em frente à guerra. E essa mulher, gente, a Jael, aonde está a Jael nesta história? Ela sabia da guerra de Israel. E ela simplesmente pensou, eu só vou ganhar com isso. O que eu tenho a perder? Eu só tenho a ganhar com a vitória de Israel. Ela escolheu um lado, E quando o general bateu na tenda dela, todo o seu exército já tinha sido morto por Débora. Ele bateu na tenda dela para se esconder. E ela não pensou duas vezes, gente. Ela colocou o homem para dormir. O texto fala que ela deu leite para ele. Deu de comer e deu um leite quente para ele dormir. Ele apagou. Ela aproveitou a situação e matou ele com uma estaca em sua testa. E assim veio a vitória de Israel. Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa história, basta você ir em Juízes, capítulo 4. O que isso tem a ver com o texto? Ela pensou em um todo. Se ela tivesse tido medo naquele momento de quem estava na barraca dela, o cara que estava assolando ali Israel, ele simplesmente iria acordar, iria embora, ia voltar com um novo exército e a guerra continuaria. Ela pensou, para mim não é vantagem. Estou aqui parafraseando, como diz o povo. Para ela não era vantagem. Ela iria se beneficiar com a vitória de Israel, ia trazer paz para Israel e ela iria viver bem. Então ela pensou num texto, em um contexto, lá na frente. O que ela iria ganhar com isso?
Então veio a ousadia também. E ela pensou em um todo, não somente naquele momento. Porque se ela fosse pensar naquele momento, que tem um general de guerra dentro da casa dela, que está matando o povo dela, o que ela iria fazer? O que você faria no lugar dela? Tem um general de guerra que está matando o povo de Israel, um cara extremamente perigoso, dentro da sua casa. O que você faria? Um cara extremamente perigoso. Mas ela pensou em um todo. E ela teve a coragem de fazer o que ela fez, de tirar a vida do general Cícera. Vamos para o quarto tópico. Arrependimento. Eu sempre falo a seguinte frase: eu prefiro fazer algo, ver que não deu certo, do que me arrepender de nunca ter tentado. O arrependimento de nunca ter tentado, aquela coisa de não saber se poderia ter dado certo, é pior do que a frustração de ter dado errado. Concorda comigo? Coloque na balança. Como que é a sensação de você pensar, eu quero fazer isso, e passar a vida inteira sem fazer aquilo que você queria? Sem abrir o seu negócio, sem começar a sua empresa. Sabia que hoje tem muitos casamentos sendo desfeitos porque os cônjuges, os parceiros ali, muitas das vezes não têm coragem de fazer nada em prol do casamento? Como terapeuta, como sexóloga, eu vejo todos os dias casais que muitas das vezes não têm coragem de dar um novo passo. O casamento foi um projeto de Deus, que foi constituído para viver até que a morte os separe. Mas tem pessoas que não estão conseguindo viver esse projeto de Deus na vida, porque tem medo de tentar algo novo dentro do casamento. E às vezes esse medo trava. Quantos casamentos estão sendo perdidos por conta do medo? Por conta de não conseguir fazer algo diferente dentro do casamento? Já viu aquela discussão que você poderia pedir perdão naquele momento, mas não consegue pedir o perdão e vai remoendo aquilo um dia, 2 dias, uma semana, meses, e não consegue pedir perdão? É também medo, é um tipo de medo misturado com orgulho. Então você precisa pensar assim: o que eu irei perder se eu não fizer isso? Pense no que você vai perder, para que você tenha um impulso para conseguir dar o primeiro passo. Tá bom? Porque é muito ruim, gente, é muito ruim. Eu já passei por situações na minha vida que eu tive medo de fazer. Não fiz e depois eu me arrependi amargamente de não ter feito. Perdi grandes oportunidades na minha vida por medo de tentar. Então, depois que eu perdi, eu penso no que eu poderia perder se eu não fizer. Então, lembre-se, pense no seu arrependimento depois, se você não fizer isso, tá bom? Quinto passo, gente, obediência. Obediência. Jonas, na barriga da baleia. Jonas não queria ir para Nínive, porque ele sabia que o povo lá era anticristão, o povo era rebelde, era inimigos de Israel. Se você quiser ler sobre esse texto, ele está em Jonas, capítulo 1. Ele simplesmente desobedeceu a Deus. Deus deu um comando, uma trajetória para ele, um passo para seguir. E ele simplesmente fugiu desse passo. Deus foi misericordioso. Ele ficou 3 dias na barriga da baleia. Ah, mas será? Claro. Pensa, gente, a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. Muitas das vezes, a maioria das pessoas, no caso, não tem uma segunda oportunidade. Nem todo mundo tem uma segunda oportunidade de fazer o diferente. Então seja obediente. Talvez Deus tenha te dado um direcionamento e você está fugindo desse direcionamento da sua vida. Você está seguindo outros caminhos. Não quer olhar para este caminho, porque sabe que este caminho talvez possa ser doloroso demais para você. E talvez vai contra aquilo que você quer na sua vida. Mas se você for reparar direitinho, talvez as promessas de Deus não estão se cumprindo na sua vida porque você está dando voltas no deserto. Você está rodando. Não está indo para o caminho em que Deus
te direcionou e você está rodando no deserto, nada se cumpre e talvez você esteja até mesmo se perguntando: por que é que Deus me fez uma promessa e essa promessa nunca se cumpriu na minha vida? Será que Deus era mentiroso? Será que Deus mentiu para mim? Será que eu fui enganada? Eu quero que você pare e pense neste exato momento. Será que você não está dando volta no deserto? Será que você não está aí parado, não conseguiu dar o primeiro passo para o objetivo? Porque Deus, ele pode sim te fazer a promessa. Ele faz promessas. Eu sou cristã e eu creio nisso. Porém, para que a promessa se concretize na sua vida, é necessário que você vá até ela. É necessário que você tome providências na sua vida, tome alguns passos na sua vida. Será que você tem dado esses passos? Será que você está prosseguindo rumo às promessas de Deus na sua vida? Existe um hino que fala assim: quem tem promessas de Deus não morre. Morre. Morre sim. Se você nunca fizer nada, se não fizer nada em prol do seu objetivo, em prol das promessas de Deus para sua vida, nada vai acontecer. Deus me prometeu que eu ia ser uma cantora, por exemplo. Mas se você nunca se aperfeiçoar, nunca fizer uma aula de canto, como que você espera que Deus te use? Mas Deus capacita os incapacitados. Não é bem assim. A pessoa, ela tem, por exemplo, um canto. Ela precisa aprender a cantar. Promessa de canto? Então ela aprende a cantar. Agora, cantar é uma coisa. Louvar é outra. Você louvar a Deus e a unção ser derramada sobre vidas e vidas serem transformadas mediante ao hino, a música que você está cantando, é outra história. É outra história. Então, ele vai pegar uma pessoa que não tem a unção ali, mas está pronta para ser usada. Aí ele vai capacitar da forma dele, ele vai derramar unção sobre a vida da pessoa. E aí sim, os planos de Deus, os projetos de Deus sobre a sua vida irão se cumprir. Mas Deus pode fazer, eu aprender a cantar sozinha? Pode, claro que pode. Deus pode todas as coisas. Mas aquilo que você pode, Ele vai deixar para você fazer. Tá bom? Vamos para o sexto passo. Antes de ir para o sexto passo, que é um sexto passo polêmico, eu quero pedir, se você não se inscreveu no meu canal, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho e não deixe de seguir nas redes sociais, porque nas redes sociais, principalmente no Instagram, tem caixinhas de pergunta nos stories, onde você pode tirar as suas dúvidas sobre sexualidade e também sobre autoconhecimento, tá bom? Vamos para o sexto passo. Revolta. Revolta. E aí eu quero citar um versículo que está em Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao 16. Jesus entra no templo e quebra tudo. O que isso tem a ver, a revolta, com romper o medo? Jesus teve medo? Não é questão de Jesus ter medo. Muitas das vezes nós precisamos nos revoltar com a situação que nós estamos vivendo. Jesus chegou no templo, tinha todo um comércio dentro do templo. E aquilo não era do agrado de Deus. O templo estava sendo usado para outras finalidades. Jesus, então, prontamente se irou, se esbraveceu e quebrou tudo. Então, se você não consegue ter ousadia e fé, ter sabedoria, coragem em pensar em um todo, pensar nos arrependimentos, nas coisas que poderiam acontecer, caso você tivesse tomado o primeiro passo, se você não consegue ter a obediência, então use a revolta a seu favor. Você está satisfeito com o seu casamento? Você está satisfeito com a sua vida financeira? Você está satisfeito com a vida que você tem levado? Se você não está satisfeito, se revolte. O cemitério está cheio de pessoas que não tiveram coragem de fazer alguma coisa, que foram dominadas pelo medo. Então, use a revolta, caso você não consiga usar outras coisas. A revolta por não estar vivendo uma vida que Deus planejou para você. Muitas das vezes Deus tem um projeto, mas o seu medo é tão grande que você não consegue dar o primeiro passo. Tá bom? Esses são os 6 tópicos para começar a romper o medo. Esse é um dos primeiros vídeos do canal,
Outros virão como esse, né, sobre vários assuntos, ansiedade, depressão, sexualidade, né, no seu individual, como casamento. Então talvez esse vídeo não tenha ido de encontro com você, mas eu tenho certeza que outros irão de encontro com você. Não perca tempo, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perder nada. Ah, e aqui já está a rede social para você também começar a seguir agora mesmo. Deus te abençoe, né? E eu espero que você consiga dar o primeiro passo para começar a romper na sua vida e viver verdadeiramente os planos de Deus para você, porque Ele tem o melhor para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida financeira. Deus tem o melhor. Mas para que Ele faça, você precisa começar a romper o medo. Deus te abençoe.